aqui é Pai Hermes de Xangô em mais uma aula do nosso curso de Teologia de Umbanda, aula número 30. Este curso que é uma parceria entre a tenda de Umbanda Caboclos de Bois e Referência das Almas e canal Saberes de Axé. E o canal e o curso tem a supervisão, a organização, a direção dos meus filhos, pai pequeno Pedro de Ogum e mãe pequena Luiz de Oxum, a quem eu agradeço muito, bem como agradeço a você por acompanhar este vídeo, por acompanhar o nosso canal, por acompanhar o curso, por ativar as notificações, compartilhar os vídeos, as playlists, deixar os seus comentários e também, claro, participar do grupo de estudos do WhatsApp, onde disponibilizamos material complementar, onde dialogamos bastante. Este grupo que traz esses comentários, esses diálogos concomitantes à publicação de cada aula aqui no nosso canal. O tema de hoje é Obaluaê e Logunedé. Então vamos lá. Obaluaê, com as variações de Obaluaê e Abaluaê, tem culto originário no Daomé. Filho de Nanã, irmão de Iroko e Oxumaré, tem o corpo e o rosto cobertos por palha da costa, a fim de esconder as marcas da varíola, ou, segundo outras lendas, por ter o brilho do próprio sol e não poder ser olhado de frente. Foi criado por Iemanjá, pois Nanã o rejeitou por ser feio, manco e com o corpo coberto de feridas. Orixá responsável pelas passagens de plano para plano, de dimensão para dimensão, da carne para o espírito, do espírito para a carne. Orixá responsável pela saúde e pelas doenças, possui estreita ligação com a morte. Enquanto sua mãe se responsabiliza pela decantação dos espíritos que reencarnarão, Obaluaê estabelece o cordão energético que une espírito e feto, que será recebido no útero materno, assim que tiver o desenvolvimento celular básico, vale dizer, o dos órgãos físicos. Em linhas gerais, Obaluaê é a forma mais jovem do orixá, enquanto o Mulu é a sua versão mais velha, embora para a maioria as figuras e os arquétipos sejam idênticos. Há quem ainda veja dois orixás diferentes ou duas qualidades diferentes do mesmo orixá, que teria, cada qual evidentemente, qualidades, chamemos assim, para ficar mais fácil de compreender. Ou, quando vistos como orixás independentes, cada qual tem as suas qualidades. Conhecido como médico dos pobres, com seu xaxará, feixe de piaçavas ou maço de palha da costa, enfeitado com búzios e miçangas, afasta as enfermidades, trazendo a cura. Também é o guardião das almas, que ainda não se libertaram do corpo físico, e senhor da calunga, cemitério. Os falangeiros do orixá são os responsáveis por desligar o chamado cordão de prata, fios de agregação astral físicos, responsável pela ligação entre o perispírito e o corpo carnal. Atuam em locais de manifestação do pré e do pós-morte, tais como hospitais, necrotérios e outros, com vistas a não permitir que espíritos vampirizadores se alimentem do duplo etérico dos desencarnados ou dos que estão próximos do desencarne. Além disso, auxiliam os profissionais da área da saúde, de terapias holísticas e afins, bem como aliviam as dores dos que padecem. Como no caso de todos os orixás, haveria muito a dizer sobre o Obaluaê, sobre o Mulu, lembrando que, se vistos principalmente como orixás distintos, cada qual tem suas qualidades, seus caminhos também assim chamados, como os demais orixás. Algumas casas trabalham com qualidades de orixás, outras não. Algumas com algumas qualidades de alguns orixás, a variação é muito grande. A saudação principal, mais conhecida, ou a saudação, é Atotô, que significa silêncio, uma vez que o Obaluaê pede silêncio, respeito e seriedade. As principais formas de sincretismo são São Roque e São Lázaro. São Roque tem a festa no dia 17 de agosto. Ele é natural de Montpellier, na França, no século XV. Auxiliava vítimas da peste pela Itália. Quando contraiu a doença, peregrinou solitário. Representações iconográficas mostram um cão que teria levado um pão para Roque e não morrer de fome. Teria morrido em Angera, Itália, numa prisão, confundido com um espião,
ou em Montpellier, segundo outras fontes. Também temos São Lázaro, cuja festa é o dia 17 de dezembro. Segundo a tradição, o irmão de Marta e Maria, que teria sido ressuscitado por Jesus e posteriormente sofrido martírio em Marsella. A ele se associam a lepra e os cães que lhe lambem as feridas, provavelmente por associação ao outro Lázaro, o da parábola sobre o rico e o pobre, cujo relato lemos em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Relatos mitológicos, claro. O Baloaê, menino, desobedecia a sua mãe. Ela lhe havia dito para não pisar nas flores brancas do jardim onde o menino brincava. Ele pisou de propósito e, quando se deu conta, seu corpo estava cheio de flores brancas que se transformaram em feridas. O menino agora estava com medo e pedia socorro à mãe, que lhe contou que a varíola havia lhe atacado por ser desobediente, mas ela o ajudaria. Então a mãe de Baloaê jogou pipocas em seu corpo e as feridas desapareceram. O menino deixou o jardim tão saudável quanto estava quando havia entrado nele. Ao voltar à aldeia natal, o Baloaê viu uma grande festa com todos os orixás. Porém, em razão da própria aparência, não ousava entrar na festa. Ogum tentou ajudá-lo, cobrindo-o com uma roupa de palha que escondia até sua cabeça. O Baloaê entrou na festa, mas não se sentia à vontade. Yansan, que tudo acompanhava, teve muita compaixão de Baloaê. Então, a Senhora dos Ventos esperou que o Baloaê fosse para o centro do barracão, onde ocorria a festa, e os orixás dançavam, animados. Soprou as roupas de Baloaê, as palhas se levantaram com o vento, as feridas de Baloaê pularam numa chuva de pipoca. O Baloaê, agora um jovem bastante atraente, tornou-se amigo de Yansan e Bale, ambos reinando sobre os eguns, ou seja, espíritos, como já vimos num outro momento, sem a conotação necessariamente negativa. O Mulu foi abandonado por sua mãe Nanã, numa gruta perto da praia, e criado por Iemanjá, que lavou suas feridas com a água do mar, o sal, a secou. Para que ninguém visse as cicatrizes, fez para ele uma roupa de ráfia. O Mulu seguia pelas aldeias, ora dando saúde, ora deitando doenças. Iemanjá pensou que seu filho adotivo estava curado e vigoroso, mas não podia ser pobre. Então, bastante próspera, lhe deu pérolas. O Mulu tornou-se rico, trazendo sob a roupa de ráfia muitos colares de pérolas. Passou a ser conhecido como Sheolu, isto é, o Senhor das Pérolas. Esses três titãs, por nós narrados aqui, contados, lidos, tratam das dores de Obaloaê, inclusive criança, e o Mulu, de sua cura e redenção. Lembramos, claro, que a forma como estamos vendo os orixás é geral, é genérica, mas também estamos sempre pensando na sua atuação na Umbanda, no seu culto ou na sua louvação, até mesmo no seu desconhecimento, por vezes, na Umbanda, embora mesmo desconhecidos, não louvados ou não cultuados, são amalgamados a outros orixás. E é nesse sentido que falaremos também de Logunedé, chamado príncipe dos orixás, e como dizia a mãe menininha do Gantuá, santo menino que velho respeita. Logunedé, filho de Oxum e Oxóssi, vive metade do ano na água, como mulher, e outra metade no mato, como homem. Em seu aspecto feminino, usa saia cor-de-rosa e coroa de metal, assim como um espelho. Em seu aspecto masculino, capacete de metal, arco e flecha, capangas e espada. Veste sempre cores claras. Sua origem é Ijexá, na Nigéria. Príncipe dos orixás, combina a astúcia dos caçadores com a paciência dos pescadores. Seus pontos de força na natureza compreendem barrancas, beiras de rios, vapor fino sobre as lagoas que se espraia pela mata nos dias quentes. Vivencia plenamente os dois reinos, o das águas e das matas. Por seu traço infantil e hermafrodita, nunca se casou, preferindo a companhia de Euá, que, assim como Logunedé, vive solitária e nos extremos de mundos diferentes. Solidário, preocupa-se com os que nada têm, empático com seus sofrimentos, distribuindo para eles
caça e riqueza. Logunedé com seu donaire, gosto pelas artes, propensão para as artes, ligação com as artes, donaire, elegância, não é? Pensemos assim principalmente. Algumas fontes dizem que em África ele tem um aspecto muito mais de caçador do que de jovem e até mesmo infantil, como aparece, ou melhor, como dissemos há pouco. E a mitologia dos orixás? Antes disso, qual a saudação? Lossi Lossi, o jovem dos rios. Lossi Lossi Logunedé. E vamos então à mitologia. Oxum se apaixonou por Oxóssi, mas ele não se interessou por ela. Soube por um babalaô que o orixá se interessava apenas por mulheres da floresta, não pelas das águas. Então Oxum embebeu seu corpo de mel e rolou pelo chão da floresta. Dessa forma, seduziu Oxóssi. Um dia, porém, convidou Oxóssi para um banho no rio. Tanto o mel quanto as folhas da mata se desprenderam do corpo de Oxum, e Oxóssi percebeu que fora enganado, deixando para trás o orixá das águas, que estava grávida de Logunedé. Vocês percebem aqui, dentre tantos aspectos, que esse relato mitológico justifica por que não se serve mel ao Oxóssi, embora algumas casas sirvam, isso é uma outra situação. A maioria prefere servir o melaço. O melaço, por sua vez, é da cana de açúcar, não é do mel. Logunedé e Oxóssi eram exímios caçadores. Não sabiam ser um filho do outro, e Oxóssi por ele se apaixonou. Logum havia feito um pacto com as Yami, as mães ancestrais, já apareceram em relato mitológico sobre Oxóssi, vide aula sobre Oxóssi, e nunca flechava nenhum de seus pássaros. Oxóssi, contudo, um dia feriu um dos pássaros das Yami, que se vingaram, cegando a ambos os caçadores, ou seja, Oxóssi e Logunedé. Então Logum tirou de sua bolsa a tiracolo o adô, algo que lhe havia sido presenteado pelas Yami para sua proteção. Assim curou a cegueira de Oxóssi. Cego, Logum conduziu Oxóssi à lagoa onde estava sua mãe, Oxum. O antigo amor de Oxum e Oxóssi renasceu, e dele nasceu o rio Inlé, e um peixe no qual Logum montou, indo até as profundezas, onde conheceu Iemanjá, que acabou por adotá-lo, dando-lhe riquezas. Logum vive parte do tempo no rio Inlé, parte do tempo nas matas. E que interessante, quantos relatos nós temos em que Iemanjá se torna mãe adotiva de outros orixás. Filho de Oxum e Oxóssi, Logum, abandonado pela mãe, foi criado por Oyá. Não se dava muito bem com o pai, pois este era ríspido com o filho, porém apreciava a companhia de sua mãe Oxum, que vivia com as demais Iabás, esposas de Xangô. Como a entrada de homens no palácio das Iabás era proibida sob pena de morte, para visitar Oxum, Logum usava as roupas da mãe e assim permanecia dias em sua companhia. No dia de uma grande festa no Orum, ou seja, o plano espiritual, numa tradução livre, o Aie é o plano terreno, também numa tradução livre e bem redutora e reduzida, Logum se preocupou com que roupa iria, pois pescador e caçador não tinha trajes adequados para essa ocasião. Lembrando-se das roupas de Oxum, foi à festa vestido como uma Iabá. Todos se admiraram e perguntavam quem seria tão bela Iabá que tanto lembrava Oxum. Não contendo a curiosidade, Ifá levantou o filá de Logum e viu o rosto do filho de Oxum e Oxóssi. Ifá aqui aparece como um orixá, mas como estudado na aula sobre Orunmilá, que chegará, vocês vão perceber que na verdade Ifá é o sistema e por sua vez Orunmilá é que é o orixá. Logum ficou inquieto, pois todos saberiam de seu estratagema para ir à festa. Saiu do palácio às pressas e se escondeu na floresta. Oxóssi, que não o reconheceu, se encantou e passou a persegui-lo. Próximo do rio, exausto, Logum caiu e então Oxóssi o possuiu. Como todo relato mitológico, aqui nós temos que ver o simbólico, fazer leituras e leituras aprofundadas, camadas e camadas, e sem dúvida nenhuma é um relato mitológico que dá pano para manga para psicólogos e psicanalistas de forma geral. Filho de Oxum e Oxóssi, carrega as características dos dois.
Contudo, essa androgenia confunde, conforme consta deste último relato, o próprio pai que enxerga em Logum apenas parcialmente como feminino. Engana, portanto, ou confunde o próprio pai. Essa situação, como já vimos também em Oxumaré, não tem necessariamente uma conotação a ver com o sexo dos seres humanos, dos animais em geral, ou ainda com questões de gênero. Não. Como sempre dizemos, há muitas situações para serem exploradas na mitologia dos orixás. Aqui é uma pequena semente para levar o diálogo à frente, assim como dissemos há pouco sobre Ifá e Orunmilá a respeito de uma aula. Na verdade já foi, não será, aqui eu confundi a numeração. Então é importante que sempre tenhamos essas sementes bem plantadinhas para fazê-las frutificar. E nesse sentido, é importante perceber que essa androgenia que aparece em Logunedé, aparece também em Oxumaré, não é determinante, não é porque a pessoa é filha de Logunedé ou Oxumaré que ela será homossexual ou ela será bissexual, como se não houvesse homossexuais e bissexuais filhos de outros orixás. O termo que aparece para se referir a essas situações é o termo metá-metá. São assim denominados os orixás de natureza dupla que carregam a energia masculina e feminina, certamente também pela semelhança com o vocábulo português metade. Contudo, em Yorubá, metá-metá significa três ao mesmo tempo. No caso de Logunedé, por exemplo, seria metá-metá porque traz em si a sua natureza, a do pai Oxóssi e a da mãe Oxum. Então vocês percebam que no caso de Oxumaré, por sua vez, eu também tenho o masculino e o feminino, como já vimos, mas também podemos pensar na energia do céu, da terra, e Oxumaré como aquele que congrega essas duas energias, como aqui no caso de Logunedé. Tem-se o masculino e o feminino, tem-se a energia de pai e mãe, tem-se as águas, tem-se as matas, e Logunedé como o terceiro elemento, por isso metá-metá. Então não tem apenas duas situações, eu tenho uma terceira que é criada pela junção, pela combinação delas. E não à toa, eu chamo, é uma coisa particular, uma situação individual, eu o chamo de príncipe das barranqueiras, além dele ser o príncipe dos orixás, etc. e tal, como nós temos as barranqueiras, porque ele reina sobre elas, nelas, né? Eu estou entre as águas e as matas. Então, para mim é uma lembrança muito particular, muito pessoal também, quando estou à beira do rio, principalmente, pode ser lagoa, mas assim, a gente passa pelas beiras dos rios, a todo ponto de força natural ou não, a gente vai saltando todo mundo, e existem alguns momentos especiais na minha vida, nos meus caminhos, nos meus dias, em que eu saúdo Logunedé, Lossi Lossi. Espero que tenham gostado desta aula, repito mais uma vez, é uma semente plantada para que frutifique por meio do diálogo. Sou bastante incisivo nessa lembrança, inclusive na reiteração, né? Repito mais uma vez, bastava repito, mas aqui é para lembrar bem mesmo. Um beijo a cada qual que participa. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco nesta aula, neste curso, neste canal. Abraço e muito axé.